Pai de amor e bondade infinitas, que mais uma vez, no exercício da evangelho-terapia, encontremos aquilo que buscamos quando rogamos o teu amparo, que encontremos em nós a coragem e a vontade de seguirmos os teus passos, Mestre Jesus. Que através da evangelho-terapia nós possamos reforçar em nós o compromisso que assumimos ainda na erraticidade, quando desejamos a oportunidade da reencarnação para que os nossos espíritos evoluíssem, para que nós pudéssemos acertar as arestas das nossas dificuldades, para que nós pudéssemos vencê-las, para que nós pudéssemos nos tornar espíritos mais amorosos e mais fraternos. Então, queridos irmãos, mais uma vez, busquemos o Evangelho. Desejosos que somos de hoje sermos melhores do que fomos ontem, desejosos que somos de compreendermos hoje melhor as mazelas, as dificuldades que nos visitam, as dores que muitas vezes invadem os nossos corações. Busquemos no Evangelho não só o entendimento, mas a força para continuarmos a caminhada quando ela está difícil. Por isso, cada um de nós é capaz de, sintonizado nesse desejo, nessa energia, abrir o Evangelho e encontrar nele o alimento que necessita. Coletânea de Preces, capítulo 28, item 50. Tem por título Pelos Inimigos do Espiritismo. E é uma citação de Mateus, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e disserem falsamente contra vós toda espécie de mal por minha causa. Alegrai-vos, então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram os profetas enviados antes de vós. Mateus, capítulo 5, versículo 10 a 12. Capítulo 5 e 6, versículo 10 a 12. Continua Mateus já no capítulo 10 e versículo 28. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Olhem que coisa interessante. Quando começamos, nos preparando para a evangelho-terapia, falamos da doutrina linda que nos acolhe. E o Evangelho vem nos lembrar que nem todos têm essa percepção. Essa passagem de Mateus no Evangelho, ela nos faz pensar, dentre muitas coisas importantes. Quantas vezes nós nos aborrecemos e nos irritamos com aqueles que não gostam da doutrina? Quantas vezes nós nos chateamos porque alguns irmãos nossos, quando dizemos que estamos indo para o centro,
quando dizemos que vamos nos reunir, quando dizemos que naquele dia estamos mais comedidos no que pensamos, no que falamos, no que comemos, no que bebemos. Ai, que chatice! Isso nos aborrece. E hoje, o Evangelho vem nos dizer, não necessariamente essas pessoas são inimigas do Espiritismo, mas existem aqueles que o são. Que nós não deixemos que esse tipo de comentário, que esse tipo de percepção, que esse tipo de entendimento tire o nosso equilíbrio, a nossa paz. Quando dissermos algo referente à doutrina que nós escolhemos seguir, e alguém criticar, zombar, debochar, vamos nos lembrar do que disse Mateus. Mateus vem nos lembrar que o nosso mestre disse que quando alguém nos chateasse, nos ofendesse, nos maltratasse por causa do mestre que escolhemos seguir, que nós entendêssemos, que nós nos preocupássemos não com o que o outro está dizendo, mas com aquilo que sentimos. Então, meus irmãos, todas as vezes que dizemos assim, vamos fazer uma prece, vamos fazer o Evangelho no lar, vamos ouvir a Evangelho Terapia, vamos ouvir uma palestra, todas as nossas palestras estão disponibilizadas no YouTube. A Casa de Zico Horta tem Facebook, tem Instagram. Então, nós estamos envolvidos com essas redes porque acreditamos que elas são um canal de divulgação da doutrina. Porque muitas vezes, quando estamos um pouco sem nada para fazer e mexemos no celular, podemos usar esses recursos. Assim também como podemos ter baixado no nosso celular as obras básicas e consultá-las, se desejarmos. E quando fizermos isso e alguém próximo de nós ou meio distante disser, não é possível, de novo, mas você está obcecada, você só pensa nisso. Eu tenho que pensar mesmo, será que eu estou? Porque praticar o amor, praticar a doutrina, e aprendemos na doutrina que o que faz com uma mão a outra não deve saber, não implica que eu tenha que falar, implica que eu tenha que agir. E quando eu encontro alguém que critica, que acha que eu já estou fanática, ou que eu só faço isso, eu paro para pensar. Será que eu estou mais falando do que fazendo? Então o convite que eu faço hoje a todos nós é que quando encontrarmos alguém que nos critique, ao invés de ficarmos irados, ao invés de ficarmos aborrecidos, ao invés de dizermos, não quero mais conversa, porque estamos muito diferentes, antes de tomarmos essa decisão, vamos nos perguntar, será que eu estou assim? Será que eu estou querendo pregar para o outro o que eu ainda não prego para mim? E aí, quanto mais irada, irritada eu fico, mais distante eu estou do meu mestre, porque o meu mestre, ele só ensina amor, compreensão e compaixão. E não tem como eu ter compaixão do outro se eu não tiver um ato, se eu não agir. Não existe compaixão sem ação. Compaixão é amor em ação. Então, como que eu faço? Se eu chamo a minha família para uma prece e eles dizem, não, agora não, que bobagem. Ok, tá bom. Mas eu posso me recolher por alguns instantes e eu faço a prece. Nenhum problema, eu não sou melhor que eles. E eles não são piores do que eu, porque eles não querem. E é nesse momento que eu entendo que a doutrina me convida a mostrar para mim, se eu já aprendi os ensinamentos que ela vem todos os dias, amorosamente me lembrando,
Cadê a minha delicadeza e a minha gentileza? Cadê a minha proatividade em dizer para esse filho, para esse marido, para essa mãe, eu compreendo que você não queira, tudo bem, tudo bem. E que bom que você disse que eu estou só falando nisso. Eu vou pensar, porque realmente é desagradável. Até porque a doutrina que abraçamos, ela não nos diz para falarmos o tempo inteiro, mas ela me diz assim, você está fazendo? É muito mais a minha atitude do que a atitude do outro, é muito mais a minha conduta do que a conduta do outro. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de enxergar o erro do outro, a conduta equivocada, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dizer, mas não é possível, essa pessoa não está vendo o erro que ela está cometendo, eu tenho também a oportunidade de exercitar o amor que a doutrina me ensina. Porque este ensinamento que buscamos no nosso mestre, ele diz duas coisas que são básicas em todas as religiões, que devemos amar de forma incondicional o nosso Criador. É amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa. E que deveríamos fazer com o outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, quando eu erro, quando eu digo uma bobagem, como que eu gostaria que as pessoas me tratassem? Quando eu discordo, quando eu não concordo, quando eu critico, como que eu gostaria que as pessoas me tratassem? Como que eu gostaria que elas me dissessem sobre aquela minha conduta ou sobre aquela minha postura? Será que é assim que eu faço com o outro? Então esse item 50 da coletânea de preces que fala dos inimigos do Espiritismo, eu acho ele muito importante. Me pego às vezes observando o meu olhar sobre outras religiões. E confesso a vocês que muitas vezes me entristeço com o que eu penso. E venho lutando para mudar essa percepção. Porque não acho que é isso que a doutrina que eu abracei me ensina. Ela não me ensinou a criticar. Ah, Valdeir, então você não pode falar mal de ninguém. Então você tem que tudo achar lindo, tudo é maravilhoso. De forma nenhuma. Mas alguém está perguntando o que eu penso? Porque se você me perguntar o que eu penso do que você está fazendo, eu de forma amorosa devo lhe dizer. Mas se você não me pergunta, por que eu vou dizer? Você não está interessado. Então, aqueles que rechaçam os princípios que eu abraço, de que o espírito é imortal, de que esse espírito retorna em outro corpo para que ele possa evoluir, de que eu posso conversar e estabelecer uma comunicação com aqueles que já retornaram à pátria espiritual. É uma discordância. Eu não sou melhor do que ele. Há uma discordância. E essa discordância pode nos impedir de ter um diálogo. Claro que pode. Mas isso não me dá o direito de criticar. Isso não me dá o direito de desprezar. Então, se eu tenho um amigo, um irmão, uma mãe, um filho que abraça uma religião cheia de ritualísticas e naquele momento é aquilo que ele acha, se ele quiser a minha opinião, eu devo dizer sim. Talvez isso seja desnecessário. Pode ser que um dia você consiga contactar com a espiritualidade, com a divindade, sem tantos rituais. Mas se você precisa deles, e eu não sou melhor porque não preciso, porque mais do que isso, eu pratico o que verdadeiramente eu falo, eu verdadeiramente faço com o outro o que eu queria que o outro me fizesse? Ou eu, embora diga, as minhas atitudes me colocam como se eu inimiga do Espiritismo fosse, porque eu não faço o que ele diz para fazer. Eu não falo o que ele me ensina a fazer. Eu praguejo quando a vida fica difícil. Quando eu deveria entender que essa dificuldade que eu vivo hoje, ela pode ser fruto da minha incompetência nessa existência ou das escolhas equivocadas que eu fiz, ou ela ainda é resquício de outras existências que hoje eu pedi e tive a oportunidade de vivenciar para me tornar melhor.
É lógico, é um pensamento lógico que pode nos acompanhar. Enfim, meus irmãos, mais uma vez, essa doutrina de amor nos oportuniza praticar esse amor, vivenciar esse amor. E antes de eu querer nomear os inimigos de fora dessa doutrina maravilhosa, eu quero olhar para mim e perceber quais são os meus pequeninos inimigos que eu alimento a cada vez que eu não pratico o que essa doutrina me diz que é o caminho e eu acredito, mas não pratico. Então, que eu tenha olhos de amor para comigo, que eu tenha olhos de compreensão para as minhas dificuldades e que eu as desejo vencer. E que a mesma coisa eu consiga fazer com o meu próximo. Graças a Deus, e que assim seja.